para essa segunda-feira, eu queria te convidar para ler comigo, abrir a Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 8. E o primeiro versículo da nossa sessão, que nós apresentamos no sábado, Hebreus capítulo 8, verso 7. E a Bíblia começa assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda. E a gente começa com o título da lição de hoje: por que algo novo era necessário? Essa pergunta foi feita para nós. E eu comecei a falar um pouco disso ontem. Havia uma nova aliança. Se havia uma nova aliança, é sinal de que houve uma anterior, uma aliança antiga. E a Bíblia fala que ela tornou-se antiquada, ela tornou-se obsoleta, ela não é mais válida. Mas por que houve a necessidade de uma nova aliança? Bem, simplesmente pelo fato, a nossa lição traz esse recorte. O problema com a antiga aliança era que o povo a quebrou, de acordo com Hebreus 8, 8 e 9. A aliança não era defeituosa, as pessoas é que eram. Olha só, que coisa interessante. E continua: o sacrifício de animais não podia promover uma purificação verdadeira e completa do pecado, nem acesso direto a Deus. O que isso significa? Tudo aquilo que acontecia no antigo Israel, tudo aquilo que acontecia no santuário, no tabernáculo, era apenas uma prefiguração, era uma indicação, era apontando, era a sombra das coisas que viriam, as coisas posteriores que viriam. E a gente sabe que quem veio depois foi o Senhor Jesus Cristo. O fato de que uma nova aliança era necessária não significa que Deus tivesse sido injusto com os israelitas quando lhes concedeu a antiga aliança. Mas Hebreus enfatiza que os sacrifícios eram uma sombra, um vislumbre das coisas boas que eram para vir. Fato é que muitos talvez não tiveram esse conhecimento, não reconheceram que aquele que viria era muito melhor do que aquele que estava acontecendo. Aqueles sacrifícios, aquelas cerimônias, aqueles rituais, tudo aquilo ia ficar sem sentido, porque viria um sangue puro, imaculado, sem pecado, que viria para pagar para sempre o preço do meu e do seu pecado. Por isso foi necessário que houvesse uma nova aliança, porque a antiga aliança ela não ia resolver o problema do pecado totalmente, mas Jesus viria, não como um símbolo, não como uma sombra, mas aquele que era, que é e que há de vir, aquele que vai resolver, ou aquele que resolveu e continuará resolvendo o problema do meu e do seu pecado. Para obter a justiça perfeita, precisamos de Jesus como nosso substituto. Não há outra forma, não há outro intercessor. Não há como ter um intercessor na mesma linha que nós, alguém que é pecador como eu e como você. Mas Jesus se tornou o nosso substituto. Por isso foi necessário que uma nova aliança fosse criada, e uma aliança baseada em Jesus, aquele que veio. Era sombra, mas agora é real. A cruz de Cristo é real. O sacrifício de Cristo é real. A sua ressurreição é real. E hoje ele está no céu, intercedendo por mim e por você. Eu tenho acesso total ao céu, ao santuário, ao Santo dos Santos. Por isso hoje eu tenho certeza que os meus pecados são perdoados, porque Jesus morreu por mim e morreu também por você.